Climas do mundo. Climas do mundo. No Canadá, clima frio. Em Atlanta, nos Estados Unidos, clima subtropical. Clima frio, período de verão são curtos, invernos são rigorosos. Temperatura baixa intensa e precipitação de neve. Estados Unidos, clima subtropical. Apresenta temperatura elevada no verão, precipitação bem distribuída ao longo do ano. No outono e no inverno, a temperatura tende a ser baixa. Clima equatorial, caracterizado pela grande quantidade de chuva durante o ano todo e também por apresentar temperaturas médias elevadas. Citamos como exemplo uma cidade do Canadá, Edmonton, no Canadá. Em Sevilha, na Espanha, que é exatamente na parte europeia, nós vamos ter clima mediterrâneo, apresenta invernos úmidos e verões quentes com baixo volume de precipitação. Portanto, os climas do mundo são equatorial, tropical, subtropical, semiárido, desértico, temperado, mediterrâneo, frio. E teremos o polar também. Clima das altas montanhas e o polar. Em Frankfurt, na Alemanha, o clima temperado tem as 4 estações do ano bem definido. Verões são quentes e os invernos rigorosos, com temperatura baixa e frequente precipitação de neve. Na Rússia, clima polar, na maior parte do ano as temperaturas são muito baixas, em geral abaixo de 0 graus. Apresenta pouca umidade. Nessa região, a precipitação ocorre principalmente em forma de neve. Em Batu, na Mongólia, clima desértico caracterizado por extremamente seco durante a maior parte do ano, sendo quente durante o dia e muito frio à noite. Existe clima desértico com temperatura média elevada, também desértico frio com temperatura abaixo de 0 graus. No Tibete, na China, clima de altas montanhas ocorre em áreas elevadas, altitude com verões curtos e inverno longo, apresentando temperatura baixa praticamente o ano todo. Na Índia, clima tropical tem como característica marcante o verão e inverno bem definido, ou seja, inverno seco, verão úmido e quente. Portanto, a apresentação de alguns climas do mundo. Nós que você que estuda geografia vai passar por esses estudos. Climas do Brasil, Climas do Brasil. O equatorial, que ocorre em grande parte da porção norte do país. Esse clima é influenciado pela massa de ar equatorial, continental, quente e úmida, e pela presença da densa floresta amazônica e de sua vasta rede hidrográfica. Apresenta temperatura elevada com média de 25 graus centígrados e chuva abundante durante a maior parte do ano. Clima tropical típico. A temperatura permanece elevada ao longo do ano, com média de 22 graus centígrados. As chuvas são abundantes no verão e o inverno é seco. Esse clima é influenciado pela massa de ar tropical continental, equatorial continental, tropical marítimo e pela massa de ar polares no inverno. Clima semiárido. Quente e seco com chuvas, concentrado em alguns meses do ano e longo período de estiagem, apresentando temperaturas médias superiores a 26 graus. Recebe influência tanto de massa de ar equatorial quanto tropicais marítimos, ocasionalmente de massa de ar polares. Clima tropical úmido. Apresenta temperatura média de 22 graus, com chuva abundante ocasionada pela influência de massa de ar equatorial e tropical marítima. Durante o inverno, com a aproximação de massa de ar polar marítima, as temperaturas tendem a ser mais amenas. Clima subtropical, como sabemos, é lá na região sul do país. Apresenta verões quentes por conta da influência da massa de ar tropical continental, com temperatura que alcança 30 graus centígrados. O inverno é influenciado pela massa de ar polar marítima, que torna as temperaturas mais baixas, muitas vezes com ocorrência de geada e neve em algumas localidades. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Portanto, os climas do Brasil
área de baixa latitude, ou seja, 5 graus de latitude norte, 33 graus de latitude sul. A maior parte do território fica na zona tropical de superfície. Clima e formações vegetais do planeta. Observamos do mapa do planeta. Floresta pluvial tropical desenvolve-se na porção intertropical do planeta, que apresenta temperatura elevada e grande precipitação durante todo o ano. Suas florestas são densas e ricas em biodiversidade. Jacarandás e mognos são espécies comuns nessa floresta. Floresta amazônica na América do Sul, floresta borneo na Ásia, na floresta do Congo na África, embora também receba o nome de florestas equatoriais, são exemplos de florestas tropicais. Floresta temperada desenvolve na área com predomínio de climas temperados. Sua biodiversidade é menor que a da floresta tropical, no entanto, maior do que a floresta de coníferas. Florestas temperadas são compostas principalmente pela vegetação do tipo caducifilólia, com a faia, o carvalho e a sequoia. A formação vegetal se localiza basicamente entre os ciclos polares e os trópicos. Tundra desenvolve-se em regiões de clima polar no curto período de verão, quando ocorre degelo de algumas áreas. Caracteriza-se por uma vegetação rasteira composta basicamente por musgos, plantas herbáceas e líquens. São essas formações vegetais do mundo, quer dizer, a tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, vegetação mediterrânea, deserto, savana, floresta pluvial tropical e clima de altas montanhas. Floresta de coníferas desenvolve-se em regiões próximas à zona polar da Terra, onde o clima apresenta temperatura extremamente baixa. A floresta de conífera ou floresta boreal é constituída principalmente de pinheiros adaptados ao inverno bastante rigoroso. Savana, vegetação composta por gramínea e campos que recobre o solo e ainda por árvores de arbustos diversos, dispersos. É encontrado na região de clima tropical típico em estação seca e outra chuvosa. No Brasil, esse tipo de vegetação recebe o nome de cerrado. Estepe e pradaria, vegetação construída de gramíneas, arbustos, plantas herbáceas, encontrado principalmente na zona temperada do planeta. Diferentes vegetação são encontradas em clima semiárido. Já a pradaria, área de clima mais úmido. Geralmente nas áreas de pradaria são desenvolvidas atividade pecuária, pois a vegetação serve como pastagem natural. No sul do Brasil, esse tipo de vegetação é denominado pampa. Deserto, vegetação se desenvolve em regiões de clima árido, adaptação à escassez da água, grande variação de temperatura entre os dias e a noite. Algumas espécies possuem raízes profundas para alcançar lençóis subterrâneos de água, enquanto outras nascem, florescem e morrem em poucos dias por causa da falta de água. Os cactos são comuns exemplos de nativos do deserto. Portanto, vamos terminando a nossa aula com as formações vegetais. Até nossa próxima aula de geografia.